Ora, muito boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença na sessão de lançamento de o livro Como Salvar o Mundo Doente, que chegará às livrarias amanhã. Obviamente agradecer a todos os convidados aqui presentes e sobretudo ao autor, ao professor Dr. Eduardo Paz Ferreira. Foi um desafio extraordinário que nos lançou e apesar de termos tido pouco tempo, acho que conseguimos fazer um livro que era urgente, era urgente lançá-lo. E vai muito na senda daquilo que é as edições 70, que ao longo destes últimos 50 anos têm procurado largar a sua oferta ao nível das ciências humanas, ao nível da filosofia, da história, da política, no fundo, e como diz o nosso lema, para uma sociedade livre. E isso é o mais importante, porque acho que o professor escreve com uma enorme liberdade de pensamento e isso para nós é muitíssimo gratificante, porque as edições 70, a marca que têm é de publicarem autores que são autores de charneira, fundamentais na história do pensamento. Ainda há pouco tempo editámos a Metafísica do Aristóteles e vamos em agosto editar o Ser e o Nada, que no fundo é o grande livro do existencialismo, que foi a corrente filosófica dominante, mas ao mesmo tempo procuramos sempre ter novas ideias e sobretudo abrir o espaço para a discussão, para os temas. E este é sobretudo um livro que é não só explicativo, mas é um livro que convida à reflexão e sobretudo à ação. E são muito poucos os livros que se prestam a isso. E nesse sentido um agradecimento muito forte ao Dr. Paz Ferreira, que já é nosso autor, e esperamos continuar a contar com as suas obras e com o seu pensamento. Muito obrigado. E eu vou começar por passar a palavra ao professor António Costa e Silva, que é professor no Instituto Superior Técnico e que teve a amabilidade de aceitar o convite para estar presente nesta apresentação. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite do professor Eduardo Paz Ferreira para estar aqui presente e falar sobre o seu livro. Li o livro, fiquei fascinado. Eu penso que o mote para este livro é dado por um discurso do Papa Francisco no dia 8 de fevereiro deste ano, que fez ao corpo diplomático acreditado na Santa Sé, e ele diagnosticou que realmente vivemos num mundo doente. E as doenças têm múltiplas dimensões, são doenças que estão relacionadas com a iniquidade dos processos políticos e sociais, em que muitas vezes vivemos, com a devastação ambiental, com a penalização dos mais fracos, e atenção com um ponto que ele suscita e é tratado no livro, que é a doença no relacionamento humano. As nossas sociedades são doentes e nós vemos isso no nosso país, com a ascensão dos movimentos de extrema-direita que excluem o outro, que hostilizam o outro, que apelam à xenofobia, ao racismo, aos piores demónios que podem assolar a alma humana. E eu penso que o professor Eduardo Paz Ferreira, neste livro, dá toda a atenção a isso. Ele tem uma intervenção cívica muito importante e muito expressiva na nossa sociedade. Lembro-me do livro Por uma Sociedade Decente, em que ele apela realmente a uma sociedade que não penalize os mais fracos, não hostilize aqueles que são marginalizados, não deixe que eles sejam humilhados. Neste livro, que também me fascinou e eu acho que é extremamente relevante, é não só o diagnóstico do mundo, portanto nós vivemos num mundo que claramente é baseado no modelo de desenvolvimento económico e social que é insustentável, ele provoca uma devastação ambiental sem precedentes no planeta, exclui os mais fracos, é um mundo em que 1% da população mundial detém 46% da riqueza, e os 70% dos mais pobres têm 3% da riqueza. Portanto, é um mundo baseado num modelo que suscita desigualdades crescentes, põe em causa a estabilidade e a coesão das sociedades. Mas depois ele aborda neste livro a questão da pandemia e os efeitos que ela tem e está a ter nos nossos sistemas democráticos e nos nossos sistemas sociais. E a pandemia em si, um grande grito de alerta. Porquê? Porque ela é consequência da destruição da biodiversidade que nós estamos a fazer no nosso planeta. Há um estudo muito interessante da Elizabeth Kolbert, que se chama A Sexta Extinção em Massa. Atenção que as 5 extinções em massa de espécies que ocorreram quando a espécie humana nem sequer habitava o nosso planeta, mas nós estamos a viver a sexta extinção. E os números dela são números assoladores. Ela demonstra que há um ritmo de extinção das espécies anfíbias sem precedentes. Já destruímos 1/3 dos recifes de corais, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/3 das raias e tubarões, 1/4 dos mamíferos, 1/5 dos répteis e 1/6 das aves.
E à medida que a biodiversidade se destrói, e penso que há aqui uma citação do professor Constantino Sacalarides que explica muito bem que os micro-organismos habitam nos seus hábitats, se os hábitats desaparecem, eles vão-nos atacar. E, portanto, o livro identifica tudo isso, faz uma digressão que me pareceu muito interessante sobre as grandes pandemias que assolaram a história em diferentes alturas e diferentes civilizações, desde logo estão descritas nos grandes textos clássicos de Homero, nas tragédias de Sófocles, nos próprios poemas de Lucrécio e, enfim, na história do Peloponeso de Tucídides, que aliás descreve uma praga que exterminou 100 mil pessoas em Atenas, 2/3 da população, e marcou o início do declínio da grande civilização ateniense. Mas depois o que o livro também suscita é as consequências que tem nos sistemas sociais e políticos e, desde logo, a peste negra na Idade Média, como ela foi vital para desmantelar as estruturas feudais, pôr fim à idade da submissão que existia, aos servos da gleba e todas as estruturas altamente exploratórias que existiam naquele tempo. E depois o livro coloca também quais são os efeitos que esta pandemia está a ter nos nossos próprios sistemas sociais e políticos. Isso é um problema pertinente do nosso tempo. Eu penso que coloca muito bem no centro de tudo a mudança dos paradigmas na política e na sociedade, porque desde logo hoje a segurança da espécie humana, a segurança da vida, deve ser o objetivo fundamental da política. E achei muito interessante quando apela à citação do engenheiro António Guterres, quando ele comparou esta pandemia a uma espécie de raio-x que é feito ao esqueleto da nossa civilização e mostra as falácias em que vivemos. Desde logo a falácia de que os mercados livres vão prestar cuidados de saúde a toda a gente. Como sabemos, é uma falácia. E por isso é que a pandemia revaloriza o papel do Estado e ele é muito bem tratado neste livro. Depois, ao nível das respostas, é evidente que nós vivemos na Europa, eu sou das pessoas que é profundamente europeísta, acho que o projeto europeu é um dos projetos mais extraordinários da história, mas o professor Eduardo Paz Ferreira faz é comparar com a resposta europeia com a resposta dos Estados Unidos da América. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É evidente que estivemos contentes com a história europeia, o package de resposta à pandemia que foi criado, mas o presidente Joe Biden em 7 semanas aprovou um plano de 1,9 bilhões de dólares, que ainda por cima atende não só ao auxílio dos cidadãos, das pessoas, portanto passamos daquele paradigma em que o Estado intervia para resgatar os bancos, para um paradigma provavelmente novo e que é muito mais promissor de resgatar as pessoas, de atender às pessoas, de minimizar o sofrimento humano. Eu penso que esse ponto é um ponto extremamente interessante. Outra secção do livro que também acho fascinante é aquela que apela às outras grandes respostas que foram desenvolvidas durante a história, sobretudo o New Deal do presidente Franklin Roosevelt, e o New Deal é uma inspiração contínua para todo este tipo de combates às crises, porque no New Deal há, desde logo, o contraste que o professor Eduardo Paz Ferreira acentua entre a resposta do presidente Roosevelt e o seu antecessor, o Herbert Hoover. O Herbert Hoover tinha aquele mantra que os mercados deviam funcionar e os mercados resolvem tudo. E nas crises fica absolutamente claro para todos que os mercados não resolvem os problemas das pessoas. E o presidente Roosevelt, com o New Deal, também suscitou uma questão que me parece muito importante e que o livro trata, é não só um programa de reconstrução económica, mas também de regeneração da sociedade. E ele colocou isso muito bem, é preciso reconstruir a sociedade através do conhecimento mútuo. E é preciso reconstruir as relações sociais. E vou terminar com a parte final, em que se olha para o futuro. Eu penso que, apesar de tudo, no fim do livro, sobretudo a partir do artigo que a Gillian Tett publicou no Financial Times, creio que em 26 de maio deste ano, em que ela faz uma análise do que estava a passar naquela altura em Washington e nos Estados Unidos, e ela diz que as pessoas estavam a viver um sentimento de volta à vida. Cita as sondagens que de vários países, há cerca de 3% da população apenas que quer regressar ao paradigma que existia antes da pandemia, e há em vários países do mundo entre 50% a 75% da população que quer que haja alterações profundas no nosso modelo de desenvolvimento económico e social. E eu acho que isso é o problema fulcral do nosso tempo. E essas alterações e esses posicionamentos das pessoas demonstram que as pessoas estão a começar a perceber que as desigualdades, que a desproteção social, que a penalização de milhões e milhões de pessoas é inaceitável e o futuro não pode passar por aí. E, portanto, eu acredito profundamente que nós podemos encontrar um futuro diferente. Há vários sinais, desde logo com as políticas do presidente Joe Biden e também com algumas políticas europeias que podem colocar as pessoas no centro
e eu acho que vamos sair daí a encontrar um caminho diferente. E queria finalizar contando uma pequena história. Eu sou um dos apaixonados de um autor que é o Michel Schwab, que tem um livro que é Vidas Imaginárias, onde ele descreve as vidas de algumas das grandes pessoas e sobretudo os momentos finais, quando a gente está quase a desaparecer da nossa vida, o que é que fica. Ele tem uma história extraordinária sobre a Gertrude Stein, que era uma grande escritora, e portanto os amigos estavam à volta dela no hospital de Sanaí, em Paris, antes dela morrer, e ela saiu do seu delírio e perguntou, e disse o seguinte: qual é a resposta? E eles ficaram todos a olhar uns para os outros, o que é que ela queria dizer? Ela entrou no seu delírio, quando voltou, perguntou qual é a pergunta. E eu penso que muitas vezes nós passamos a vida a procurar respostas avulsas e nunca fazemos a pergunta. E eu penso que esse livro tem uma pergunta fulcral para o nosso tempo: como salvar um mundo doente. Muitos parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo então a palavra agora ao professor Constantino Sakellarides, professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública. Muito boa tarde a todos. Vão-me desculpar, eu vou ler as minhas notas. Gostava de começar por dizer que, de facto, Eduardo Paes Ferreira oferece-nos, uma vez mais, uma síntese feliz e oportuna dos desafios do nosso tempo. Mas vai mais além. Como já nos habituou, constrói um fio condutor evidente, à volta do qual organiza um vasto conjunto de ilustrações da atualidade, complementares, significativas e eloquentes, numa leitura que apetece. E assim chegamos embalados à página 232, a última, e à frase e à interrogação que faz a diferença. Esta é a boa hora. Vamos juntar forças? Mas como? Sabendo que tantos entre nós desistiram de compreender o mundo em que vivem, limitando-se a colher os frutos mais à mão e a acreditar em histórias que nunca aconteceram? Como desafiá-los? E a todos os ofícios e artifícios que diluem na espuma dos dias qualquer tentativa de partilhar 2 ideias seguidas com sentido. A resposta mais conveniente, conheço esta pergunta, veio já há décadas de René Dubos, ecologista francês que acabou em Yale, falando um inglês a Maurice Chevalier. Os mais velhos lembram-se do inglês de Maurice Chevalier e percebem, enfim, o encanto do tom. Perguntava ele: querem influenciar? Então não se trata tanto de dizer às pessoas, mas antes dar-lhes palco. Palco onde possam expressar-se, conhecer-se melhor, convergir, construindo um mundo de evidências comuns. O palco certo aos que nunca o tiveram e aos que o foram perdendo. Assim, se assim for, a pergunta poderá ser a seguinte: será possível fazer de salvar um mundo doente um grande palco? Um palco, o nome do qual qualquer um poderia encontrar o espaço que precisa para pertencer, para fazer parte da história que se vai contando? Falta-me tempo e inspiração para escrever em detalhe este grande palco possível, mas posso oferecer um breve esboço, exemplificando. Primeiro, nos cenários do grande palco, encontrará um lugar especial, seguramente, a representação de umas ideias-chave do trabalho de Eduardo Paes Ferreira, e cito: pensar no que devemos fazer pelo mundo e entregar-nos a esta tarefa com determinação, sabendo que todos os contributos, por mais pequenos que sejam, importam. Segundo, como vamos iluminar este palco? Como vamos sofisticar e reforçar a luz sobre este palco? Penso que talvez recorrendo a Tolentino de Mendonça, e cito também do livro:
dar substância efetiva às palavras. Melhor, dar substância afetiva às palavras. Proximidade, solidariedade, cidadania e humanidade. Terceiro, no segundo plano do grande palco, imagino um coro especializado na economia da atenção, sabendo que, segundo Tristan Harris, e cito de novo, ela molda tudo na nossa vida contemporânea, como se lê também no Salvar um Mundo Doente. E, finalmente, o ponto. Qual seria o ponto desse palco? Seria, talvez, para nos momentos mais baixos, confortar-nos, recordando o brilho umedecido nos olhos da lindíssima Ingrid no aeroporto de Casablanca, rumo a Lisboa. Teremos sempre Paris. E citei outra vez. Seguramente que este palco vivo iria enriquecer-se continuamente, com novos acontecimentos e novos atores. Vejamos só por um instante notícias dos últimos dias. Quase 50 graus no Canadá. Dizima os mesmos que a Covid e a gripe. E nós, no day after, o quê? Impávidos e serenos? No último número do Economist, opina-se sobre o novo ministro da Saúde inglês. Disse que até os seus apoiantes reconhecem que o novo ministro tem mais o perfil de um bombeiro de serviço do que o arquiteto que o país precisa. Coitados. Já Delors dizia, não há muito tempo, que alguma coisa de parecido se passa na Europa. Muitos bombeiros não desfazendo e muito poucos arquitetos. Agora, nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal, 6-3, decidiu dificultar a tarefa daqueles que procuram impedir a partidarização da administração eleitoral dos Estados, promovida agressivamente pelo trumpismo. Ficamos inquietos. O Supremo norte-americano parece com o Constitucional alemão. Trata do nosso futuro sem nos perguntar. E agora nós. A famosa matriz de risco. A perplexidade com que assistimos ao trajeto inabalável daquela pequena bolinha sinalizadora, deslizando rapidamente pelo temível território vermelho, acabando em múltiplas controvérsias por despenhar matriz abaixo. Simbologia colorida da enorme passividade com que contemplamos a falta de um nexo pensado entre o conhecimento e a decisão política. Mais estimulante, muito mais estimulante, foi o que vimos há poucos dias. O nosso patologista mais influente encher o palco com enorme candura e simplicidade, inspirado nas suas raízes culturais e movido pelos discípulos que nos vai deixando. E disse-nos que sim, que é possível ter palco e enchê-lo. E, finalmente, o meu correio eletrónico. Todos os dias há pelo menos uma mensagem proveniente do nosso grupo de estudantes da Real República dos Juízes no Porto, que há cerca de 6 décadas insiste e consegue constituir-se numa família alargada. Temos o nosso pequeno palco, tanto presencial como à distância. Há dias recebemos de um dos nossos o link que partilhamos sobre um filme Ponto de Mutação. Filme atual, apesar de ter 30 anos. É sobre a crise da percepção do mundo. Explicou-nos o proponente. Somos todos partes de uma teia imensurável e inseparável de relações. Imensurável é também o número destes pequenos grupos, generosos, resilientes e insulares, que se movimentam ativamente no espaço da comunicação. Será também para eles o grande palco,
lugar de convergência, sem afetar, mas antes reforçar a sua identidade, continuidade e expansão. Caro professor, como vê, no fundo, o que aqui me traz é a vontade de repetir consigo, a várias vozes e tons, esta é a hora, vamos juntar forças. Muito obrigado pela oportunidade de poder fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo a palavra agora à professora Maria do Carmo Fonseca, professora, investigadora, Prémio Pessoa e presidente da RNA Society. Professor Paz Ferreira, muitíssimo obrigado por ter escrito este livro e por me ter convidado. Eu sou cientista e eu penso que ao ter convidado este painel para estarmos aqui a falar sobre o livro, o professor Paz Ferreira está-nos já a dar a resposta à pergunta que deixou no fim do livro, que é: vamos juntar forças? Sim, vamos nós todos de diferentes áreas juntar as nossas competências, a nossa sabedoria e realmente começar a contribuir para que todos os problemas que foram tão perfeitamente identificados ao longo do livro possam começar a ter soluções. Eu tenho que dizer que eu achei a leitura do seu livro extremamente desafiante, porque eu não conseguia deixar de refletir a cada página com a introdução que nos fazia, porque o professor Paz Ferreira fez uma seleção de pensamentos espalhados geograficamente, os Estados Unidos, a Europa, há alguns anos atrás, passado muito recente, foi fazendo uma seleção e ao apresentar-nos essa seleção está-nos a convidar a nós, para nós próprios pensarmos sobre ela e refletirmos sobre o que é que isso vai significar para o futuro de todos e como é que nós podemos contribuir para que o futuro seja melhor, porque no fundo é isso que todos nós queremos, é contribuir para que as novas gerações consigam viver num planeta melhor, num mundo mais saudável do que aquele que nós temos hoje. E para mim eu considero-me aqui extremamente privilegiada por estar a representar a comunidade dos cientistas e a contribuição que os cientistas podem dar para este novo mundo mais saudável. E queria realmente chamar a atenção que nós temos mesmo que juntar as forças de todas as áreas, porque não há dúvida que a ciência, à velocidade com que se está a desenvolver e à velocidade com que a ciência está a alimentar a tecnologia, vai modificar o nosso mundo, a maneira como nós vivemos, de uma forma que ainda é difícil para nós hoje percebermos ou imaginarmos como vai ser. Nós fazemos sempre aquelas comparações clássicas quando não tínhamos telemóvel, quando não havia e-mail, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu não consigo imaginar como vai ser a nossa sociedade e os meios tecnológicos que nós vamos ter ao nosso dispor e que vão alterar completamente as nossas relações, o modo como trabalhamos, as nossas profissões e o modo como as sociedades vão interagir e vão ter que encontrar soluções políticas, porque vamos ter que continuar a ter governantes no futuro. E uma das reflexões que eu tinha recorrentemente quando estava a ler o seu livro era cada vez que confrontava as ideologias liberais com as ideologias do Estado Social. Eu não sei se este confronto de ideologias vai resistir ao futuro. Eu não sei se o futuro não vai ser mais centrado em problemas que têm que ser resolvidos, na procura de soluções para os problemas, e essas soluções podem
ser completamente alheias a uma ideologia pré-concebida, porque eu vejo um pouco as ideologias como caminhos. A ideologia liberal é uma maneira de abordar os problemas, a ideologia do Estado Social é uma maneira diferente de abordar os problemas. Se calhar os problemas que nós vamos ter que resolver no futuro vão ser tão diferentes que nós vamos ter que encontrar maneiras completamente diferentes para os solucionar. E o próprio professor no livro já mostra como essa consequência da ciência, e eu faço sempre esta diferença entre a ciência e a tecnologia, porque aquilo que vai mudar as nossas vidas não é a ciência, é a tecnologia, mas a tecnologia é alimentada pelo progresso da ciência. Quando fala dos mercados do conhecimento, a economia do futuro já está a ser hoje, e vai ser cada vez mais, dominada pela economia do conhecimento. E, portanto, eu imagino que vai haver ideologias políticas muito dominadas pelas novas tecnologias e pelas novas relações que vão ser formadas. E, por isso, eu não queria deixar de reforçar que realmente ler este livro é uma fonte de reflexão, de inspiração, mas também de nos preparar para uma grande incógnita. Eu acho que o que temos pela frente é muito difícil ainda de imaginar hoje e, portanto, eu penso que o maior contributo que nós podemos dar hoje é estimular os jovens, as novas gerações, a estarem preparadas para um futuro de imprevistos. Tal como esta pandemia foi imprevista, nós vamos ter que lidar com muitos imprevistos no futuro e, portanto, temos que estar preparados para o imprevisto. E não há treino possível para algo que nós ainda não sabemos o que vai ser. E quanto a mim, o seu livro estimula-nos e desafia-nos a pensar neste sentido. Por isso, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Passo então a palavra à professora Maria Inácia Rezola, professora e investigadora no Instituto de História Contemporânea e autora das edições 70. Ainda este ano, em abril, em coautoria, publicámos uma biografia do Conselho da Revolução. Muito obrigado. Obrigada. Eu começo por saudar todos os presentes e agradecer muito este convite que me deixa muito honrado para participar nesta sessão. Eu tive o privilégio, e permita-me em confidência, professor Paz Ferreira, de integrar a mailing list do autor quando, em fevereiro, decidiu anunciar que estava a pensar este livro. Eu não vou ler a mensagem, mas era uma mensagem onde, obviamente, se notava o quão difícil foi o fecho que fomos sujeitos durante este período, mas a verdade é que mandava já 2 páginas nessa mensagem que deixavam antever um pouco, não tudo, um pouco de qual era este projeto. E a verdade é que as intenções passaram a atos e 2 meses depois recebi o primeiro draft deste livro que não consegui parar de ler. Quando comecei a ler, li até à última página. E assim, depois de, não vou ser exaustiva, não é? Depois da Europa de Schuman à não Europa de Merkel de 2014, Encostados à Parede, Crónica dos 9 anos de chumbo de 2015, Por uma Sociedade Decente de 2016, Os Anos de Trump, O Mundo em Transe de 2018, Eduardo Paz Ferreira apresenteia-nos agora com este Como Salvar um Mundo Doente. O próprio título revela, sem dúvida, a modernidade do seu autor. Eu não tinha qualquer dúvida a este respeito, apesar dos seus modos de cavalheiro, já démodé, não é? Mas recordo-me que numa das primeiras vezes que coincidimos, o ouvi falar muito entusiasmado, a discutir com enorme fervor o último álbum dos Olinda, que era um fenómeno que estava a começar, não é? Deixando-me muito surpreendida. Portanto, nunca tive dúvida sobre este aspecto. O título é, como eu dizia, muito atual, moderno e sugestivo, mas note-se, e peço-lhe desculpa pela observação, eu penso que pode induzir o leitor mais desatento em erro, dado o sucesso editorial de livros de autoajuda, autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, como alguns lhes chamam, não é? E as possibilidades são muitas, eu confesso que me entusiasmei neste processo.
Como fazer amigos e influenciar pessoas. Aprender a seguir o coração. 7 passos. Boas vibrações, boa vida. Segredos da mente milionária. Acredita, coisas boas acontecem. E se nós formos aos tops atuais, não é? Se formos agora às plataformas de distribuição, fui também a da Almedina, as plataformas livreiras, nós vemos títulos, como são 3 dos best-sellers da atualidade: Reinvente-se, 3 passos para se sentir mais realizado. Outro muito interessante: Hábitos Atómicos, um método fácil e comprovado para criar bons hábitos, e depois entre parênteses, e acabar com os maus. E depois, finalmente, um livro que eu acho que não vou resistir, que se chama Torne-se um decifrador de pessoas. Truques e dicas para ler e influenciar pessoas, de um coach muito popular, e este está no top da FNAC, número 4 na Bertrand e entre os mais vendidos da Almedina também. Gostava só de esclarecer que nenhum destes livros citados é das edições 70, atenção. Em suma, por aproximadamente 14, 15 euros, muitos destes já estão nas promoções que começaram ontem, não é? É possível encontrar a solução para todos os problemas, não é? Ser bem-sucedido no trabalho, na vida social, enriquecer, comprar a felicidade, em rigor, não é? O fenómeno não é novo, como nós sabemos, e não me vou alongar a este respeito, mas nós podemos recuar pelo menos até ao século XIX para encontrar as origens modernas deste fenómeno. E eu estou a referir-me em concreto ao livro Self-Help, de 1859, um livro que rapidamente se transformou num surpreendente best-seller. Teve que ser o autor a patrocinar a edição, mas depois superou todas as expectativas, não é? E acabou por se transformar na Bíblia do liberalismo vitoriano, não é? E este livro foi escrito pelo médico, escritor e reformador escocês Samuel Smiles. O próprio nome é sugestivo. Não é? Através de histórias de vida, de pessoas comuns que lutaram contra a adversidade, e muitas adversidades são verdadeiros dramas, Smiles pretendia demonstrar o poder da perseverança e da mudança de atitudes. Dado que, em seu entender, uma reforma meramente política não solucionava os problemas do seu tempo. Nota porque é que eu estou a fazer este recuo. Porque se é verdade que atualmente este género é amplamente criticado e depreciado, a verdade é que o pioneiro do género, o pai destes livros de autoajuda, foi um homem comprometido com o seu tempo. Ele abandonou a medicina para se dedicar à política e depois, quando se seccionou com a política, dedicou-se a escrever estes livros de autoajuda, que foi a gênese dos livros. Nós podemos ter muitas dúvidas ou críticas às suas propostas. Não é por acaso que a senhora Thatcher quis que se adotasse o self-help como livro de leitura obrigatória no ensino. Bem, mas podemos ter muitas dúvidas sobre as propostas do autor, mas a verdade é, mais do que ensinar, como pretendem os atuais livros de autoajuda, Smiles procurou ajudar a mudar a sociedade. Ou seja, ele dizia que a reforma só iria acontecer com a participação de todos, com o envolvimento de todos. O género foi fazendo o seu percurso, sofreu várias mutações e conheceu momentos de evidente sucesso. Parece que agora estamos a atravessar um, não é? Mas basta nós recordarmos que no início dos anos 80, o New York Times criou uma lista que mantém até os dias de hoje de livros de aconselhamento, Advice How To. A introdução desta nova lista, que se juntava à dos livros de ficção, aos livros de não ficção e aos livros infantis, foi acompanhada com uma nota explicativa que dizia: sem esta nova categoria, até mesmo o trabalho mais atrativo de autêntica não ficção poderia nunca aparecer na lista de mais vendidos. Esperemos que este brilhante e sugestivo título que encontrou para o livro o torne um êxito editorial. Eu fiz uma pequena sondagem de opinião involuntária no dia em que recebi o livro, levei-o para uma reunião numa esplanada e quando nos trouxeram as bebidas, a jovem que nos servia disse: é isto que nós precisamos, vou comprar o livro. Portanto, imagino que vai ser um êxito. Última nota sobre esta questão, sobretudo para quem ainda não leu o livro. O autor deixa bem claro o que vem na introdução, não é? E descontrói o próprio título do livro. E vou citá-lo quando ele diz: este livro não vem imbuído da pretensão de identificação da poção mágica que irá resolver todos os problemas. Procura recensear os problemas, não é? Analisar e propor sugestões de resposta.
Eu não vou sumariar ou recensear o livro, os especialistas já o fizeram, mas apenas destacar telegraficamente 2 ou 3 ideias, porque eu penso que este é um livro de leitura obrigatória. Desde logo pelo seu título, já perceberam que eu achei muito sugestivo e muito interessante, e pela escrita contagiante do professor Eduardo Paz Ferreira, que não constituirá novidade para nenhum dos presentes. Depois, em segundo lugar, pela qualidade, interesse e atualidade dos temas que aborda, que incluem os mais óbvios, infelizmente, nos momentos atuais, não é? A pandemia, a crise económica, mas também questões de geopolítica e de cooperação internacional, política comunitária e também, entre outras, as questões ambientais, mais uma marca de modernidade, não é? Um aspecto tão atual. Em terceiro lugar, porque este é um livro escrito em tempos difíceis, sobre um tema ou sobre temas muito difíceis, mas um livro cheio de esperança e de otimismo. Entre outras coisas, logo na abertura, o autor diz-nos, e cito, a vida em tempos de pandemia tem sido uma verdadeira passagem por uma estrada de pedras. Mas este foi também um período em que o amor, a amizade e a solidariedade se afirmaram com especial vigor e deixaram a esperança de um futuro melhor. Quarto motivo pelo qual eu recomendaria a leitura deste livro, trata-se de um livro que, segundo as palavras do seu autor, que é, como sabemos, um cidadão muito inquieto e muito preocupado, pretende contribuir para ajudar a refletir sobre a sociedade e o mundo, ou seja, ajudar a procurar uma sociedade mais justa e equilibrada. Em quinto lugar, um tema que me diz muito, porque este é um livro de história, com constantes referências que nos dão desde logo conta da imensa cultura do autor, e eu recordo-me de uma das frases que estava nos anos de Trump, da Lídia Jorge, em que ela dizia: Eduardo Paz Ferreira é um arguto analista político, mas é sobretudo um homem de cultura e um grande leitor de literatura e de história. E além disso, além de nos revelar a imensa cultura do seu autor, é uma forma também de nos revelar a importância que a história tem para nós compreendermos e pensarmos o mundo. O livro recorda, como já foi referido, a gripe espanhola, o New Deal, o Plano Marshall, a integração europeia, Bretton Woods, as novas fronteiras, a queda do Muro de Berlim e muitas figuras, de que Kennedy é apenas um. Em sexto lugar, diria que este é um livro, como foi também referido, muito corajoso, um livro que nos inquieta e que nos remete para as palavras de um dos Founding Fathers, do John Adams: ousemos pensar, ler, falar e escrever. Muito obrigado por mais esta ousadia. 2 notas finais, ainda antes de concluir. Ao longo de todo o livro, como também já foi referido, é possível ver o fascínio do seu autor pelo Papa Francisco. Como entendemos logo na introdução do livro, o Papa Francisco foi uma das suas fontes de inspiração, dando-lhe um mote para o livro que escreveu. E diz ele também logo no início, o Papa chamou a atenção para o que é urgente e necessário fazer: salvar o mundo da injustiça, da indiferença e da iniquidade. As referências ao Papa sucedem-se ao longo de todo o livro, que trata, como vimos, de temas graves, dramáticos, preocupantes, mas também de esperança, num registro muito próprio do próprio Papa, a redundância. E uma nota mais pessoal, quando o professor Eduardo Paz Ferreira me convidou para esta sessão, terminámos a conversa telefónica com uma pergunta, no mínimo, enigmática. E disse-me: serei eu católico? A pergunta não tem uma resposta linear, e ser católico encerra uma multiplicidade de dimensões que não cabe aqui debater, não é este o âmbito de fazer. O que eu penso que não é óbvio, que é de todo óbvio e que é notório, é que o professor Eduardo Paz Ferreira é, sobretudo, um cristão, um bom cristão, e que essa qualidade não é um título, mas sim uma forma de viver e uma conduta. A descoberta desta dimensão cristã do autor penso que pode ser também um outro motivo para ler o livro. Eu confesso que andei à procura de 2 livros de autoajuda, podemos dizer, do cristianismo, mas com a pandemia várias livrarias especializadas fecharam e, portanto, ficam prometidos Porque Sou Cristão e Como Ser Cristão, que são 2 excelentes livros de autoajuda que terei todo o prazer de lhe oferecer. Trouxe-lhe um do Padre Anselmo Borges, que irá também contribuir para este debate. E para terminar, finalmente, e espero neste momento não ter já produzido o efeito contrário ao que pretendia, ou seja, esperando não ter já desmobilizado os leitores, em vez de neles criar a vontade de ler o livro, um último motivo que todos referiram, que é o apelo à ação. E as 2 últimas linhas da contracapa deixam precisamente isso patente. Obrigada.
obrigado, Sra. Professora. Passo agora a palavra ao Pedro Vieira, um especialista de comunicação, apresentador de televisão, agente cultural e agitador cultural, algo que faz muita falta hoje em dia. Ora, queria começar por agradecer o convite ao Eduardo. Eu sou, e para citar uma expressão que é referida no livro, sou uma espécie de cisne negro desta apresentação. Aquele inesperado, né? Ninguém está à espera que um tipo como eu apareça num painel tão solene como este e como aqueles a que o Eduardo nos tem habituado. Eu queria começar por dizer à professora Maria do Carmo que eu já perdi o sono para esta noite, porque fiquei profundamente inquieto com a intervenção tão assertiva que teve há minutos e que de facto que é uma perspectiva que não me tinha ocorrido. Eu vinha cheio de certezas, com coisas para dizer, e já fiquei completamente descadeirado, como se diz em ciência política. Há algumas notas profundamente pessoais na minha intervenção. O Eduardo não tem culpa, mas tem, de alguma maneira. Eu vou dizer algumas coisas que nunca lhe disse, e este Como Salvar um Mundo Doente, para mim é uma espécie de como salvar um tipo embirrante, que sou eu. Porque o Eduardo já me forçou, mesmo sem querer, algumas mudanças de perspectiva. A começar pelo facto de eu, em tempos de ter sido livreiro da Almedina, que faz parte deste grupo, das edições 70, altura em que desenvolvi uma profunda antipatia pela classe dos juristas. Isto não é a melhor plateia, se calhar, para estar a partilhar esta visão. Estou a ser simpático. E o Eduardo era um habitué da Almedina do Átrio Saldanha, normalmente um habitué com boas práticas, e tive a oportunidade de conhecer o Eduardo mais tarde, e ele ajudou-me a desmontar um bocadinho estes preconceitos que todos temos, ou por classes, ou por modos de vida, e portanto conseguiu mitigar um bocadinho esta relação especial que eu tenho com a classe dos juristas e dos advogados, mas não na totalidade. Eduardo ainda há um caminho a fazer, como os bons cristãos sabem. Depois, e por falar em cristianismo, o Eduardo também me fez olhar para um livro e pensar num livro no qual são glosados vários homens profundamente religiosos. Eu sou ateu, graças a Deus, e de facto também acabou por ser uma surpresa, desde o mote dado pelo Papa Francisco até as citações do Tolentino Mendonça ou do Bispo de Setúbal, terra que aliás costuma ter bispos com especial verbo e especial pertinência. Em terceiro lugar, o Eduardo, acho que é uma lição para toda a gente, faz com que nós ponhamos um bocadinho em dúvida a ideia feita de que quanto mais tempo passa nós tornamos mais cínicos. E eu sinto isso no meu dia-a-dia, nas minhas vivências, só que o Eduardo não deixa que isso aconteça. Tem uma energia inesgotável, uma inquietação que o leva a escrever livros como este, esperança, é perseverante e não se deixa cristalizar. Teria com certeza todas as condições para ter uma vida confortável. Toda a gente sabe o percurso que o Eduardo já fez até hoje e que com certeza lhe permitiria, se calhar não digo uma reforma, mas poder estar já com a mente mais descansada, a fazer sudokus, mas não, ele está aqui para desafiar-nos e para nos pôr a pensar. Este livro, eu fui lendo o livro, aliás, isto também é um momento notável das apresentações de livros, já estive em várias, todos os intervenientes leram um livro, nem sempre isso acontece, não sei se costumam frequentar apresentações, mas é uma coisa que eu gostava de assinalar aqui veementemente. Este livro faz uma síntese, uma espécie de state of the art do mundo, não só de agora, mas daquilo que nos trouxe até ao agora, e há aqui uma série de dimensões que me dizem mais, também de alguma maneira por defeito profissional, que são as questões da linguagem, as questões do diálogo, as questões simbólicas, as questões metafóricas. Há aqui algumas referências que me provocaram alguma indignação, alguns arrepios, como por exemplo quando a pandemia arrancou, manteve-se um festival de equitação em Inglaterra, ignorando todas as precauções e tudo aquilo que se adivinhava que aí vinha. Portanto, que houve ali uma opção de classe, digamos assim, para usar um linguajar que agora é menos comum, de avançar com esta iniciativa. E depois o Eduardo vai enumerando alguns problemas, muitos deles já foram abordados aqui,
E um deles é, e nestas questões do diálogo e da linguagem, um deles é a falta de interlocutores, não é? Desapareceram os grandes estadistas, os Kennedys, os Luther Kings, os Olof Palmes, os grandes sociais-democratas, esse interlocutor coletivo, que era a social-democracia, que se extinguiu alegremente pela terceira via até chegar à beira do abismo e dar o passo em frente. E, portanto, nós temos que procurar outros interlocutores que também queiram dizer-nos alguma coisa e com quem possamos falar. Esta dimensão da linguagem e das metáforas, para mim, arranjou-me aqui um gancho também para falar sobre o livro, e que tem a ver com uma gralha do livro, que eu espero que não o corrijam na segunda edição, porque a páginas tantas o Eduardo fala de um conceito que é muito badalado nos Estados Unidos, que é a oposição entre Wall Street e a Main Street. Toda a gente sabe vagamente o que é. Falarmos de os grandes capitalistas da Bolsa e a economia, digamos, da escala humana. Mas o livro tem uma gralha, então fala em Wall Street e Mean Street, e não em Main Street. E eu, quando li aquilo, pensei, ok, estão a falar de Martin Scorsese. E o Mean Street é um filme que eu aprecio bastante. E depois, entretanto, percebi que era uma gralha, mas afinal não é. Porque, de facto, o que está a acontecer é que nós estamos a concentrar os recursos na Wall Street e estamos a transformar todo o resto na Main Street. Nos tipos que têm que fazer tudo para sobreviver, nos tipos que têm que viver de esquemas, que vivem em cidades violentas, em cidades sujas, que vivem desprotegidos e, portanto, está-se a criar uma espécie de selva gigantesca com menos graça porque não está circunscrita a um guião de cinema e, portanto, esse é um dos choques deste momento. Depois, ainda em relação à linguagem, há coisas muito curiosas neste livro que o Eduardo aponta. É extraordinário vermos o The Economist quase a gritar pelo socialismo. É uma coisa que eu não esperava ver, dos números que li do Economist de há uns anos para cá, não esperava ver esta guinada. O próprio Financial Times, que me provocou sempre um horror à cor salmão, agora também já põe em questão se este modelo de desenvolvimento servirá a toda a gente ou não. Vítor Gaspar também é referido neste livro e já antecipa do alto FMI aqui pelo menos, não sei se uma inversão de marcha, mas pelo menos um pisca à esquerda ou ao centro, não sei muito bem. E, portanto, há qualquer coisa que parece estar a mudar. Alguma coisa das placas tectónicas está a mudar. Há uma coisa que eu acho que é importante fazer, que é resgatar o discurso. Há uma série de palavras, algumas delas são referidas aqui, outras não, que nos foram retiradas e que ganharam alguns propósitos dos quais se desconfia. Reestruturação, por exemplo, que normalmente quer dizer despedimentos. Reforma, que normalmente quer dizer despedimentos. Colaboradores, que antes eram trabalhadores, agora quer dizer tarefeiros, e depois, em consequência, despedimentos. Empreendedorismo, que normalmente quer dizer que as pessoas estão entregues a si próprias. E depois há uma outra, que agora está mais em voga e que o Eduardo também usa, e que eu queria pôr em questão, que é a resiliência, que agora também está muito no discurso. É a robustez e a resiliência. Eu, entretanto, fui ver a definição. A resiliência tem vagamente a ver com a capacidade dos materiais, quando são sujeitos a um choque, conseguirem voltar ao normal, entre aspas. E eu propunha, em vez de resiliência, resistência, a forma de confrontar o ataque dos materiais, serem capazes de enfrentar esse confronto. Não quero falar mais, já foi tudo dito antes de mim, queria só apontar estas notas e queria terminar com uma nota pessoal, para voltar ao início, tem a ver com a página 37, em que o Eduardo está a falar da pandemia, desta terraplanagem que ainda não conhecemos na sua totalidade, esta terraplanagem social que está em curso e que ainda se vai abater sobre nós, e em que fala da sua empregada, da Lídia, empregada de há muitos anos, que relatou que a filha de 9 anos rezava para que a mãe não fosse despedida. Lembrei-me, alguns, mais ou menos com essa idade, 84, 85, o meu pai estava desempregado, era eletricista, e andava à procura, estávamos a passar algumas dificuldades, e eu, numa saída para a escola, ele disse que ia a uma entrevista de emprego nesse dia. E eu ia com a mochila da escola, né? E lancei as mãos ao céu, ainda não era ateu nessa altura, lancei as mãos ao céu e disse: Deus queira que consigas ficar com o emprego, e saí.
Muito tempo depois, a minha mãe disse que o meu pai tinha chorado nesse dia, coisa que eu nunca vi acontecer. Ele acabou por morrer cedo, e esta imagem ficou-me. E de facto, o percurso que a nossa família fez, e que eu em particular fiz, graças ao Estado Social, à assistência na saúde, à assistência pública, à educação pública, à segurança social, aquilo que me permitiu fazer-me adulto, é aquilo que me permite estar aqui, agora neste painel, e poder agradecer ao Eduardo por esta oportunidade. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Pedro. Antes de passar a palavra ao autor, queria obviamente agradecer ao São Jorge, que foram inexcedíveis e que possibilitaram a realização deste evento mesmo nestas condições excepcionais. Agradecer mais uma vez em nome das edições 70 e do Grupo Almedina a todos os presentes e também àqueles que nos seguem via streaming, lá está a modernidade. E vou então passar a palavra ao autor, o professor Eduardo Paz Ferreira. Muito obrigado, Bruno. Bom, eu peço licença para saudar todos nas pessoas do General Ramalho Yanes e da doutora Manuela Yanes. Há muitos anos que sou um fiel seguidor, não sou só seguidor do Papa, às vezes sigo outras pessoas e entre eles, com certeza, os meus dois diletos amigos, Manuela e António Ramalho Yanes. E neles saúdo todos e saúdo também os que estão a ver através de sistemas à distância. Enfim, uma das vantagens seguramente do desenvolvimento tecnológico, embora nem sempre sintamos essas vantagens, mas é preciso dizer que elas existem. Eu queria depois agradecer às edições 70, a pessoa do Bruno Mano, por publicarem este livro, é um motivo de grande satisfação para mim, e sobretudo a este extraordinário naipe de apresentadores que o General Yanes, há uns anos, enfim, ele tem tido a bondade de assistir a alguns lançamentos de livros meus e uma vez que eu tive qualquer palavra mais simpática para ele contou uma história do professor Ferrer Correia, que, enfim, estamos com muitos juristas, muitos se lembrarão, mas que era um professor de Direito muito importante. Enfim, acho que estas coisas se podem dizer também muito vaidoso e que um dia foi muito elogiado no fim de uma determinada conferência e começou por dizer, bem, estes elogios foram excessivos, mas souberam-me bem. De maneira que, aproveitando esta boleia do General Ramalho Yanes, souberam-me obviamente muito bem. Eu tive a sensação, ouvindo as extraordinárias intervenções que ouvimos, que só por isso teria valido a pena escrever o livro. Para esta tarde podermos ouvir estas pessoas refletirem a este nível, com esta diversidade de experiências, com esta capacidade até daqui além de provocarem de uma forma tão amiga, tão simpática, e com esta capacidade de apelar a que juntos vamos em frente para um mundo melhor. Eu devo dizer que a escrita deste livro, para mim, foi bastante dolorosa. O livro foi escrito num prazo muito curto, foi, se quisermos, muito cansativo. Eu, às vezes, acho que me esqueço que os anos vão passando e acabei-o completamente exausto. Para dizer a verdade, acabei no médico e acabei a fazer exames médicos que estavam melhores do que o médico pensou. Graças a Deus. Enfim, voltando à questão... esse período foi, por um lado, terrível, porque me fez pensar, alguém falou aqui que é uma espécie do estado do mundo e, portanto, me obrigou a confrontar com tantas coisas más, com tantas coisas que não gostaríamos que existissem, e isso foi seguramente pesado, mas houve muitos motivos de alegria. E seguramente que um dos maiores foi a possibilidade de ter 3 jovens
a ajudarem-me, 3 jovens a colaborarem comigo, de uma qualidade verdadeiramente extraordinária. Fiquei com uma grande gratidão para com o Francisco Leitão, o José Paz Ferreira, um pouco a contragosto e empurrado, porque ele não gosta muito de misturas com o pai, tem a sua própria identidade e, portanto, não, e Patrícia Ponte Bastos. Foram decisivos, e é decisivo ver pessoas novas a pensarem de uma forma nova e a pensarem de uma forma límpida. De alguma forma, aquilo que a professora Carmo Fonseca aqui apelava, sem preocupações muito em torno de ideologias, mas de um avanço para um caminho de futuro que todos esperamos melhor. E há coisas boas que têm acontecido. Por exemplo, nós estamos nesta sala, é verdade que está um pouco de calor, está um pouco desconfortável, estamos com estas condições impostas pela pandemia, mas o São Jorge, que a minha geração se lembra, e se lembra com saudade, devo admitir, era o cinema mais luxuoso de Lisboa, enfim, um pouco exéquo, o Tivoli aqui na frente e tal, e as estreias no São Jorge eram, digamos, qualquer coisa de reservado às classes mais altas e tal. Todos os outros esperavam que os filmes acabassem por ir para os cinemas de reprise, nos bairros, a preços mais abordáveis, enfim, agora não punham os pés aqui. E havia aqui também uma instituição muito curiosa, que era a Árvore de Natal dos Pobrezinhos, que todos os anos era inaugurada pela filha do então Presidente da República, Américo Tomás, Dona Natália Tomás, se não estou errado, e que é um símbolo dessa concepção desse tempo, dos ricos e da forma como estendiam a mão também aos pobrezinhos. Hoje, o São Jorge contribui de uma forma decisiva para a cultura na cidade e para uma cultura que abrange todas as classes, eu diria, e que responde a todos os desafios. Eu queria agradecer muito, eu tenho amizade e admiração pela Presidente da EJAC, pela Joana Gomes Cardoso, queria agradecer também aqui à diretora do São Jorge, que é uma felizarda, porque tem o Pedro Vieira a colaborar com ela e, como calculam, ter o Pedro Vieira a amigo, como eu tenho a sorte de ter, ou colaborador, é qualquer coisa de excelente. Trabalhador, não, como é que é? Colaborador, então, já não... Bom, e portanto, há provavelmente muitas coisas que eu queria dizer, mas a prudência e a modéstia, que, enfim, haverá nesta sala quem diga que não é o meu forte, aconselham a não ir muito mais longe. Esta sessão deve ser necessariamente uma sessão curta. Agradeço muito a todos que tiveram esta generosidade de não temer, porque acho que a forma como vamos passar por este período terrível tem a ver também com a nossa coragem. Não é com essa loucura que anda para aí espalhada, mas pela coragem de não deixarmos ficar completamente fechados, sem ouvir nada, sem ver nada. Agora, claro que no oposto está esta situação, que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde chama a atenção de como a Covid agravou extremamente por causa do Euro, por causa da Copa da América e por causa do torneio de Wimbledon de ténis. Ora, eu que sou um adepto de qualquer destas modalidades, fico completamente esmagado como é possível um grau tal de inconsciência. E fico também muito impressionado como é que Bom, se começarmos a falar de dirigentes políticos mundiais, a coisa é grave, porque de Bolsonaro a Trump, a Modi, enfim, são tantos aqueles de quem podemos falar que contribuíram ativamente para matar centenas de milhares de pessoas pelo desrespeito pela pandemia, mas ainda hoje, há dias, aliás,
O primeiro-ministro britânico, que nesta matéria fez imensos erros no seu percurso, fez esta coisa espantosa que acabou, não há mais nenhuma forma de confinamento, toda a gente vive como quiser, abracem-se, beijem-se, tirem as máscaras, andem totalmente à vontade. É isso que é preciso fazer. E depois uma ideia que infelizmente vejo aparecer também às vezes por cá, que é, isto é uma questão puramente individual, se alguém quiser usar máscara, olha, que use. Isto é completamente falso e isto é completamente perigoso. Porque quando usamos máscara não nos estamos a proteger a nós ou só a nós, estamos a proteger os outros da possibilidade de lhes provocarmos qualquer mal. E a minha ideia desta sociedade que temos que reconstruir é uma sociedade de profunda cooperação. Há uma autora que eu não conhecia, aliás, li agora o primeiro livro dela, que é a diretora da London School of Economics, que tem um nome difícil, que é Minouche Shafik, porque é egípcia. E a Minouche Shafik, aliás, tem graça porque um grande jornalista económico do Financial Times, que é Martin Wolf, falando do livro dela com uma grande admiração, dizia que ela era uma dos vários insiders que tinham passado a radicais. Porque, de facto, nos últimos tempos, para além de alguns nomes que já foram citados, são inúmeras as pessoas que estiveram ligadas às piores políticas, o Kenneth Rogoff, tantos, enfim, vou-me poupar outros nomes, e que de repente perceberam que não, que estava tudo errado e que era preciso fazermos um mundo novo. E eu acho que a melhor síntese é dada de alguma forma por esta senhora quando diz o que devemos uns aos outros e a necessidade de construção de um novo pacto social. É isto que é, de alguma forma, a resposta ao desafio tão estimulante do professor Constantino Sakellarides, que é o meu problema com este palco é que eu não posso parar de homenagear os oradores, porque são pessoas cujo currículo, cuja forma de estar na vida é tão extraordinária, que me influenciaram tanto, enfim, aos mais novos, e mesmo esses influenciaram-me tanto. Mas o professor Constantino Sakellarides tem uma vida cívica e científica extraordinária. Depois, temos a juventude do Pedro Vieira e da Maria Inácia Rezola, tão mais livres do que era a minha geração, tão mais interessantes, num certo sentido. Temos a professora Maria do Carmo Fonseca, com a sua enorme sabedoria e modéstia. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse o percurso dela, que tivesse ocupado os lugares que ocupou e que ocupa, meu Deus, seria uma pessoa extremamente autossuficiente, não precisaria de livros de autoajuda, viveria num... Mas não, ela é de uma extrema simplicidade e de uma justeza de posições que sempre me impressionou muito. E de todos estes, a última pessoa que eu conheci foi o professor António Costa e Silva, que foi uma verdadeira revelação para mim. Confesso que pensei, mas onde é que este homem andou metido todos estes anos? Porque ele é uma pessoa extraordinária, com um conhecimento geral, uma cultura geral espantosa, e com conhecimento de um país que nem sequer é o país onde nasceu, digamos, se me permite dizer assim, verdadeiramente extraordinárias. E por isso o facto de ele ir exercer as funções que vai é, para mim, uma notícia extremamente positiva e que me ajudará a acreditar um pouco mais na Europa, porque vai ser graças ao seu trabalho e a outras pessoas assim que conseguiremos que a Europa seja mais decidida e abandone um estado de tristeza e de desinteresse, ou então de quesília e de discussão estéril. Não nos esqueçamos que foi preciso passar um ano para que um acordo celebrado
conhecesse execução e finalmente comecem a ser entregues as verbas que a União Europeia lá decidiu entregar aos Estados. A União Europeia não pode continuar a ser isso. Não foi isso o espírito dos Founding Fathers, daí aquela maldade que eu uma vez fiz e que já alguém aqui citou, que foi escrever um livro chamado Da Europa de Schuman à Não Europa de Merkel. Claro que faço questão de dizer que depois de o ter escrito, a Sra. Merkel tomou algumas posições notáveis, designadamente em matéria de proteção de refugiados, de imigrantes e tal, que me levaram a pensar que tinha que alterar o meu título. Mas, infelizmente, as primeiras impressões normalmente estão certas. E as últimas notícias que tenho dela são aquela intromissão grosseira na forma como Portugal geriu ou gera a pandemia, uma arrogância, uma prepotência que de facto faz lembrar a primeira fase dela, e é agora esta recusa de aceitar o passaporte sanitário aprovado pela União Europeia. Ou seja, os alemães têm de facto muitas dificuldades em conviver com a União Europeia e com a igualdade entre os Estados. Mas eu percebo perfeitamente que estou a derivar por linhas em que daqui a pouco estou, digamos, a minha mulher, que se tem contido muito em relação ao que é costume, já me fez vários sinais de impaciência e, portanto, os restantes, enfim, foram mais gentis e, portanto, tiveram mais paciência a ouvir-me. Muito obrigado a todos, acho que foi um belo fim de tarde. Vamos continuar juntos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Professor vai estar disponível para uma breve sessão de autógrafos. A mesa está ali no foyer. Muito obrigado a todos e obrigado aos convidados.